A audiência votou, todo mundo quer saber sobre a privatização das praias, então é para ela que a gente vai passar agora, porque já que a gente está falando no sofrimento da classe mais pobre, bora falar daquele único divertimento que ainda é de graça nesse país, as praias, né? E o governo se manifestou contra a chamada PEC da privatização das praias brasileiras. Em audiência pública, representantes de 3 órgãos do Executivo disseram que o projeto que acaba com o domínio da União sobre terrenos da Marinha gera riscos ao meio ambiente, às contas públicas e à soberania nacional. A proposta transfere aos municípios, estados ou entes privados terrenos da Marinha. Segundo os apoiadores da PEC, a finalidade do projeto é apenas regularizar propriedades que estão hoje em terrenos da União. Bom, já passo para vocês, porque eu só estou de mediadora, não vou dar muito palpite, mas isso está dando o que falar. Por quê? Porque já tem algumas celebridades, né? Algumas pessoas que estão aí com interesses imobiliários em zonas principalmente do Nordeste, ali naquela faixa litorânea entre Alagoas e Pernambuco, né? Que a gente tem ali uma faixa litorânea muito bonita, né? E ainda pouco explorada pela iniciativa privada. E aí é óbvio que tem muita gente interessada nessa questão de privatização das nossas praias. Já vou passar aqui pro Guilherme dar o palpite dele. Guilherme, você vai muito à praia? Eu gosto, quando tenho tempo, sou rato de praia, adoro praia. Então, e aí o que você está achando dessa história de tirar da União, da Marinha, essa questão do domínio aí da nossa faixa litorânea? Elaine, veja, eu acho que também, de fato, não deveria ficar a cargo da Marinha. Eu acho que essa é uma questão que deveria estar centralizada diretamente no governo federal, no Executivo Federal, até porque a alegação da segurança, né? Então, o cuidado com as costas, de fato, isso tem que ficar a cargo da Marinha, mas o recolhimento de laudêmio, toda a parte da fiscalização, a própria Marinha do Brasil já se mostrou incompetente para fazer a administração de um litoral tão grande e acho também que é um desafio enorme. Não coloco aqui nenhuma culpa, acho que é de fato um desafio enorme cuidar de uma costa do tamanho da brasileira. Então acho que toda a questão da fiscalização quanto a construções irregulares, comércio, e a gente vê aqui no litoral, no verão, vira e mexe acidentes com jet skis, com banana boat, com lanchas. Por quê? É uma costa enorme, sem infraestrutura de fiscalização, isso acaba acontecendo. De fato, esse tema precisa ser mexido para que as nossas praias sejam melhor cuidadas, melhor fiscalizadas. Agora, isso passa longe da ideia de privatização. Quer dizer, esse argumento de que o privado vai cuidar melhor do que o público, porque o privado é mais eficiente, o privado é mais honesto, o privado é mais bem intencionado, isso é uma grande mentira e a gente está farto de exemplos de privatizações que fracassaram e continuam fracassando dia a dia, Brasil afora. E no caso da praia, tem uma questão social ainda particular, você colocou muito bem. A praia é o espaço mais democrático do Brasil. É o espaço onde o rico senta ao lado do pobre, compartilham da mesma água no mar, jogam bola juntos. Se a gente acabar com esse símbolo nacional, que está presente em praticamente todos os estados, tirando ali o interior, Minas Gerais, Tocantins, enfim, a gente vai estar ferindo diretamente a cultura e a construção de um conceito de sociedade no Brasil. Isso é muito sério, é muito grave. Mais até do que passar a administração ou o cuidado de um determinado trecho para alguém, nós estamos atacando aí um conceito da cultura brasileira. Isso tem que ser combatido com muita força, com muita veemência e acho sim que a Marinha do Brasil, dentro das suas atribuições atuais, tem que receber o apoio para que faça-se cumprir a lei. Não se deixe construir, não se deixe ocupar, não se deixe explorar de forma inadequada, seja por meio da pesca, seja por meio da extração de areia. A gente já viu inúmeros casos em que se extrai areia para a construção civil, enfim, coisas absurdas que são fruto da falta de fiscalização. Agora, privatizar a praia, da mesma maneira que privatizar a grande maioria dos serviços, não é solução para nada. E veja bem, praia não é serviço, praia é espaço público democrático, que tem que ser mantido. O que me chama a atenção, Diego, é que quando você fala da União, no caso da Marinha, que hoje detém
essa obrigação, né, da nossa costa litorânea, a Marinha, ela não é do Executivo. Eu digo no seguinte sentido, ela não tem cargo mandatário, você não tem eleições. Se você passa isso para o município, você está falando de um executivo que você tem cargo mandatário e eleições. E certamente isso vai mudar aí a dinâmica com relação às praias. Isso aí pode entrar num jogo eleitoreiro ou não. O que você acha? Elaine, vamos lá. Esse é um tema que a gente precisa colocar a bola no chão, porque eu acho que a base do governo, que tem alardeado esse discurso de privatização de praia, que curiosamente fala tanto em fake news, está causando uma desinformação enorme na sociedade. A respeito dos terrenos de Marinha, que é o que trata essa PEC. Para começar, eles não têm nada a ver com a Marinha. A única coisa que eles têm da Marinha é só o nome. É um conceito criado no Brasil colonial, justamente pelo que disse o Gui aqui, a respeito da necessidade de prevenção, de cercar o nosso território contra invasões estrangeiras que, na época do Brasil colônia, aconteciam pelo mar. No mais, é um terreno da União, um terreno que está ali debaixo do guarda-chuva da União para que a União cuide e fiscalize. E essa PEC não traz uma linha falando nada a respeito de possibilidade de privatização de praia. Como foi lido na cabeça da matéria, é simplesmente uma descentralização administrativa. É pegar um terreno que é chamado terreno de Marinha, que está debaixo do guarda-chuva da União, que está registrado no CNPJ da União, e transferir para aquele ente federativo que mantém ali um serviço público direto ou por concessão ou por permissão. Basicamente é o quê? Se a tua cidade tem um serviço público ali na praia, no terreno de Marinha, a União vai transferir a propriedade gratuitamente para o município. Se o Estado tem, a mesma coisa. Não é nada de passar para o particular. Inclusive, as praias, os terrenos de Marinha, onde não existe serviço público estadual, municipal ou propriedade particular, serão mantidos na propriedade da União. A respeito dos particulares, que é o que eu acho que está causando essa grande controvérsia e abrindo a janela para essa narrativa da possibilidade de privatização. Isso. É importante pontuar que hoje já existem particulares que são proprietários de imóveis em terrenos de Marinha. O que acontece com esses particulares? Eles têm lá posse, eles têm a propriedade, têm o documento, têm a escritura, tudo certinho. Mas por ser um terreno de Marinha, existe uma proporção de 83% de propriedade do particular e 17% de propriedade para a União Federal. A União vai ser desses 17% para esse particular. Nada muda. A privatização, se não estivesse expressamente descrita na PEC e não está, ela não poderia possibilitar que essa pessoa fizesse ali o seu cercadinho e a praia como seu quintal particular, porque isso é vedado por lei. Existe a lei do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, lei 7661 de 88, que lá no artigo 10º dispõe que a praia não pode ter o seu acesso restringido, tem que ser de livre acesso a todos, que eu ia falar. Salvo se for interesse da segurança nacional ou se for uma área de proteção ambiental. Mas é isso que eu ia te falar. Porque hoje, não sei se todos que estão nos assistindo e nos ouvindo sabem disso, são 2h45, tá? Aproveitar para falar a hora. Hoje, ninguém pode fechar uma praia. Por mais que você tenha lá um hotel, né, que a gente aqui no Brasil tem muito essa coisa de hotéis e resorts que pegam faixa litorânea aí para os seus hóspedes. Mesmo assim, você tem que deixar um acesso público, porque as pessoas, você não pode fechar a praia tem que ser pública. Exato. Né? Com essa transferência desses 17% da Marinha para os particulares, você não entende que a gente acaba com essa obrigação de deixar, ou não teria que ter um dispositivo vedando você fechar o espaço para uso público? Não acaba justamente porque, como eu disse... Ela não vai revogar a outra. Ela não revoga o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. E na PEC, como eu disse, também não tem nenhum dispositivo que fala especificamente, aí sim, sendo PEC, alterando a Constituição, que é a nossa lei maior, qualquer disposição legal infraconstitucional em contrário seria automaticamente revogada. Não é o caso. Continua vigente o artigo 10º da Lei 7661, que impede a pessoa de fechar uma praia. Então, na verdade, isso só é uma descentralização da administração que é muito saudável, porque como o Guilherme disse aqui mesmo, ele diz da Marinha, mas eu repito o que ele disse. E qual é a explicação hoje? Então tá bom, já que você está esclarecendo a nossa audiência, inclusive a gente, qual é a explicação de hoje a pessoa ter que deixar 17%
para a Marinha? Qual é a explicação? Quando foi criada a lei, o que fundamentou 17% estar em posse da Marinha? Isso é uma lei, na verdade, que criou esses territórios, uma lei, salvo engano, de 1940. Não vou me lembrar agora exatamente o número da lei, mas determinou a criação desses espaços, atribuindo eles para a União. Acontece que, sob o regime de concessões, de permissões, muitos governos locais, tanto o governo do estado quanto municipais, instalaram nesses terrenos serviços públicos. Mas isso causa uma série de transtorno. Qualquer alteração que o gestor local tiver que fazer tem que ser feito em compasso com a União, que, como o Gui disse aqui muito brilhantemente, não tem qualquer condição de fazer de forma centralizada a administração de um território costeiro de contornos de ilhas que é imenso. Então, essa descentralização propicia para os gestores locais um controle maior sobre o que vai ser feito nessas áreas. E conhecendo a realidade local, pode, inclusive, observar, evidentemente, a sustentabilidade, a necessidade de observância do cuidado com o meio ambiente, já que nós estamos falando aqui de zonas costeiras. Pois é, não deveria, já que a gente vai fazer uma PEC, abordar essas questões de... quem for o proprietário dessa faixa tem a obrigação de manter algum tipo de política sustentável, algum tipo de acessibilidade, algo nesse sentido. Mas aí, Elaine, eu acho que isso... Não parece que está sendo muito... uma PEC muito voltada para interesses... Eu acho que não, porque se a gente tiver que falar todos privados. Os temas a respeito de todas as PECs que forem apresentadas, a nossa Constituição, daqui a pouco, ela não cabe dentro de um pé de lei de 9 metros, de tão volumosa que serão as páginas e número de artigos. A PEC, ela tem que tratar do tema específico e existe em volta dessa PEC toda uma legislação ambiental que tem que ser observada, inclusive uma legislação ambiental que aí sim é federal. Nossa Constituição atribui a competência para legislar sobre direito ambiental exclusivamente à União Federal. Então, o gestor municipal ou o governador do estado, na utilização dessa área, que ele vai ter mais liberdade para utilizar, para explorar, vai ter que observar todas essas leis. E se essas leis não são suficientes para tornar ali a atividade do poder público sustentável, que sejam alteradas. Eu acho que isso não tem que ser tratado na PEC, porque nós já temos legislação vigente nesse sentido. Então podemos ficar todos tranquilos que todos continuaremos tendo direito a usar as praias. Na minha avaliação, sem pagar. Sim. E digo mais, essa PEC é um avanço. Toda descentralização de competências no Brasil tem que ser considerada como um avanço, porque nós somos uma federação. Você discorda, João? Não, eu concordo. O Diego foi muito feliz nessa questão da descentralização, porque nós somos uma federação somente pro forma, né? Só no nome é uma federação, na prática tudo fica concentrado na União. Então, qualquer descentralização é sempre muito bem-vinda. Lembremos a reforma tributária, que ela foi ao contrário da federação e centralizou novamente tudo na União. E como o Diego colocou, você vai passar para o município. A União é um colosso, não tem condição de tomar conta de tudo. Então, vai passar para o município que decida. Eu sou simpático à tese de você, inclusive, fazer concessão de alguns trechos da praia. Pode fazer o teste, né? Vamos ver como foi, porque a gente faz concessão de rodovias para exploração pelos particulares, faz concessão de parques. Então, poderia-se os municípios, assumindo de fato, pensar nisso. E com relação à tributação, que fiquem tranquilos que esses terrenos são tributados. Quando se vende, paga o laudêmio e anualmente paga o chamado foro, que é o equivalente ao IPTU. Então, esse terreno já tem toda a tributação. E acho que dinamiza mais também, né? Porque o município tomando conta, ele que sabe ali o que tem. Se você for numa praia, quem está ali no dia a dia é o município, não é a União. A União não tem nem condições. Então, toda a descentralização é bem-vinda para que algum dia a gente vire uma federação, de fato, não só no nome, porque a gente tem tudo centralizado na União e os estados e municípios ali pedindo tudo para a União. Então, mais uma descentralização bem-vinda e tomara que passe, viu, Elaine? Tá, mas aí eu quero explorar um pouco mais o conhecimento do nosso amigo Diego. Vamos lá. O Guilherme falou da questão dos banana boat, porque no verão a gente vê, infelizmente, uma série de acidentes nas praias, né? Com banana boat, com jet ski, que anda muito próximo do litoral, etc. Isso, se você passa 100% para domínio privado, por exemplo, eu vou lá e compro um pedaço de uma praia, eu vou também ficar responsável pelo aquele litoral, aquela parte do mar ali, fazer uma pergunta bem desconhecida, tá? Que eu não manjo desse assunto, até para a nossa audiência saber. Até para a nossa audiência ficar bem esclarecida, é uma pergunta muito pertinente, porque, e vai até contra a narrativa que tem sido vendida, porque está sendo chamada de PEC de privatização de praia. Mas é importante a gente definir aqui o que são os terrenos da Marinha, que, se eu não me engano, salvo engano, como eu disse, é uma legislação muito antiga, é o que veio à tona agora. Enfim, é a faixa de 33 metros contados da área de maré alta
até essa margem. Até a areia. E 36. Quem aqui nunca viu casas que até você pode alugar no Airbnb que são bem na faixa de areia, ou aqueles hotéis que são chamados hotéis pé na areia? Então, muito provavelmente esse terreno é de propriedade de um particular, o que não indica que a praia também seja de propriedade do particular. A respeito da competência para cuidar da segurança, para cuidar de qualquer outro tema a respeito da atividade que acontece na praia, ela segue sendo, evidentemente, do poder público. A grande diferença é, hoje, se alguma coisa acontece, o gestor local, o prefeito ou até mesmo o governador pode dizer, olha, não é obrigação minha o patrulhamento dessa área. Isso aqui é um terreno da União, é a União Federal que deveria cuidar. E eu me pergunto aqui, se alguém aqui já viu alguma vez um patrulhamento da Polícia Federal em qualquer praia aqui do Brasil. Eu gosto muito de frequentar praias e particularmente eu nunca vi. Juntamente com o bônus da administração local ter a possibilidade de cuidar dessa área, explorar essa área, vem também o ônus da obrigatoriedade do cuidado, de colocar patrulhamento. A partir de agora, sim, com a aprovação dessa PEC, isso passa a ser atribuição da prefeitura ou do governo estadual. Enfim, ou do particular. Ou do particular, no caso, não, porque a praia segue sendo algo público. Onde é evidentemente, que do particular dentro da sua propriedade particular. Mas isso não integra a faixa de praia, que segue sendo um local público, um local de acesso público. Tá. Então, segue, enfim, as coisas seguem como estão, mas eu acho que agora existe uma possibilidade de cobrança maior, inclusive, a respeito de fiscalização, de patrulhamento e de cuidado com essas áreas. Eu te agradeço, porque como você falou, ultimamente, a gente vê aí todos os projetos de lei, em especial as PECs, sendo muito nomeadas, e aí a gente às vezes compra o nome e não sabe efetivamente o que tem por detrás daquilo. Como foi, por exemplo, a PEC das fake news, que muita gente batizou de censura, né? Agora a gente tem aí a PEC para mudança da questão de propriedade das praias, que está sendo chamada de PEC da privatização das praias. Inclusive, tem muita gente criticando aí alguns artistas, atletas que já estão aí interessados. Eu até iniciei a matéria falando disso por desconhecimento. Então, olha que legal, você acabou nos ajudando a entender um pouco mais do tema, esclareceu, e essa é a nossa função aqui, né? É esclarecer o nosso público. E aí vou passar para a Ana Paula, que também quer falar sobre isso. Eu fico aqui ainda, apesar dos esclarecimentos do Diego, em dúvida com relação a esse patrulhamento. No meu entendimento, ele segue sendo da União. Porque, como a gente já reiterou aqui várias vezes, o que vai ser passado tanto para o particular, quanto para os municípios, quanto para os estados, é a propriedade desses terrenos e que não engloba nem a areia e nem o mar, né? Na minha visão, né? Eu queria ressaltar essa questão que você falou, Elaine, da questão da linguagem, né? A gente tem visto aqui no Brasil, de ambos os lados políticos, de todas as cores politizadas, o uso da linguagem para manipular a opinião pública. Então, aqui eu estou querendo fazer fazer um apelo para que a nossa audiência passe a refletir um pouco mais sobre essa questão da linguagem. Porque quando a gente não sabe qual é o poder que a linguagem tem, a gente fica mais suscetível a ser manipulado pelas pessoas que usam bem essa linguagem, essas palavras. Então, quando a gente fala privatização das praias, a gente carrega aí uma carga negativa e já para manipular e para intencionalmente fazer com que a opinião pública fique contra uma medida que talvez seja muito importante. Como foi dito aqui pelo Diego, vamos colocar a bola no chão, vamos analisar a situação. Nós temos cadastrados no governo federal apenas 565 mil propriedades. Estima-se que sejam quase 3 milhões. Quer dizer, a gestão dessas propriedades, ela está falhando miseravelmente. Então, se nós precisamos pegar todo esse potencial, né? Precisamos de deixá-lo às claras, ser bem gerido, quem sabe utilizado para um potencial turístico de um município, etc. Então, assim, é uma questão que a gente tem que se debruçar, sim. A PEC traz essa possibilidade dessa abertura, dessa descentralização e, obviamente, os detalhes têm que ser estudados, a legislação ambiental, a legislação do patrulhamento do mar, tudo isso que já existe. E aquilo que for necessário ser adequado em virtude da nova PEC, o Congresso Nacional terá que fazer. Olha só, e para quem acha que só eu estava com muita dúvida sobre essa PEC, a gente está olhando aqui no site do Senado, né, que tem sempre aquela participação lá por votação. Por incrível que pareça,
Lá pergunta quem é a favor e contra a PEC. A favor da PEC, a gente tem lá 1.206 pessoas. Contra 77.557, muito provavelmente porque essas pessoas talvez estejam desinformadas sobre o tema. Então, acho que é um tema que a gente tem que debater, explorar bastante, e a nossa audiência tem aqui o compromisso, a Jovem Pan vai seguir acompanhando tudo isso, esclarecendo para vocês, para que a gente tome o partido, quer dizer, saiba melhor, né, de forma mais esclarecida, aquilo que está sendo votado no nosso Congresso.